Quer saber como seu interesse pela cozinha pode virar profissão em apenas um ano? É hora de fazer sua carreira acontecer em restaurantes, lanchonetes, eventos e muito mais. Com o curso técnico em gastronomia à distância, você transforma sua curiosidade pela cozinha em profissão. Na Unicesumar, além das videoaulas, você conta com aulas ao vivo toda semana, inclusive um aulão especial para trazer a realidade da profissão pertinho de você. Habilidade básica em cozinha e higiene e segurança são só algumas das disciplinas que você vai estudar, sem falar do material didático digital e do nosso app exclusivo para que você aprenda de verdade de onde estiver. O curso técnico em gastronomia EAD é rápido e prático, com tudo o que você precisa para se preparar para um mercado cheio de oportunidades. E ainda te garante um diploma reconhecido pelo MEC. Dê o próximo passo e comece a construir sua carreira. Faça sua matrícula no curso técnico em gastronomia EAD da Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. É literalmente isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos falando ao vivo nesta noite, antevéspera de Natal, dia 23 de dezembro de 2024, 22 horas neste momento, aqui no bairro de São Pelegrino, no final aqui da Pinheiro Machado, o estúdio móvel de Sabe Caxias, do Teoria de Tudo, e lembrando que nós estamos quase de férias, né? Lembrando também que nós temos muitas coisas para você em 2025 e gostamos sempre de estar presentes, trazendo para você mais uma edição do programa, a edição de número 661. Hoje será especialíssima. Estaremos falando sobre esporte, a retrospectiva do esporte com o Joselito Santos, que volta aí à programação depois do seu esforço, não é, de superação para enfrentar desafios grandes, não é, que é para se ter aí um diploma no Brasil, para encontrar uma profissão. Ele que estava aí concluindo, né, a cátedra de Direito e vai já dentro das nossas combinações trazer hoje o resumo do quadro Por Dentro da Bola, a retrospectiva do esporte, perspectivas para o ano que vem, um Teoria de Tudo especialíssimo, com o apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, educação que transforma, a EAD que traz para você oportunidades, não é, possibilidades de você encontrar novos caminhos, você que está querendo, precisando encontrar, como todos que querem mudar de vida, pode encontrar na Unicesumar felicidade. CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Bangu Pub e Restaurante, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Top Down Informática, marca que faz muito por você, Mariton Delo, uma nova visão de trânsito e também, é claro, a Mecânica Tecnicar, junto aqui conosco no Teoria de Tudo e especialíssimo, como eu disse, para a Unicesumar. Só que, como é um Teoria de Tudo, edição de 661, antes do esporte, alguns destaques, como de praxe, para você marcar o Brasil e o mundo ao longo desta semana difícil, não é? Semana de véspera de Natal, mas com algumas coisas bem complicadas acontecendo. O avião de pequeno porte que caiu em Gramado e deixou 10 pessoas, no mínimo, né, mortas. Um acidente grave, parece coisa de guerra, não é? O acidente era em Gramado, que foi no domingo e que chocou o mundo todo. Acidentes e outras coisas que vêm acontecendo aí também de automóvel, enfim. Em pronunciamento de Natal, Lula prega a defesa intransigente da democracia. Dólar avança e fecha em 6,18 e Bovespa cai. Marinha vai ajudar em busca por vítimas de queda de ponte entre Maranhão e Tocantins. Você também ficou sabendo disso, né? Caminhões e automóveis caíram na ponte. Coisas trágicas acontecendo realmente. Brasileiro teme mais a polícia do que confia nela, aponta a pesquisa Datafolha. Caso Marielle, ministro Alexandre de Moraes mantém prisão dos irmãos Brazão.
Líder indígena acusado de incitação a atos antidemocráticos é preso na fronteira entre Brasil e Argentina. Alguns destaques aí que são referência histórica, já que nós estamos vivendo também fora do tempo este programa. Vamos também uma notícia que preocupa o estado de saúde do ex-governador do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, que está internado, não está muito bem, não é? A notícia é de hoje, 23 de dezembro de 2024. Ele tem 97 anos e deu entrada na Mãe de Deus na segunda passada, no dia 16, após agravamento de problemas respiratórios, que fez a história, o governador, com a sua personalidade forte, ex-governador Alceu Colares. Vamos então chamar ele, né, que volta ao programa depois de algum tempo. Mas primeiro, é claro, a vinheta. Vamos nessa. Por dentro da bola. Tava com saudade desta vinheta e já trago ele direto à tela aqui, Joselito Santos, não é? Que volta aí com muitas coisas. Não parou as narrações, mas é claro que a gente, né, por causa de horário, por causa de dificuldades logísticas minhas também, aqui do Sabe Caxias, então o microfone está mutado por aí, eu acho, não é? Ele volta ao programa no último minuto do segundo tempo. Não tem prorrogação, não é? Porque é o último programa do ano. Vamos falar de esportes, para depois, o ano que vem, projetar aí boas novidades. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Pois bem, né, depois de um longo tempo, eu diria, né, Miguel, mas um tempo dedicado à minha formação acadêmica, a minha segunda graduação, estamos de volta aí para falar de esporte. E aí? O que tu me conta, não é? O esporte que está em stand-by, mas como retrospectiva, vamos por partes, né? Vamos começar pela dupla Caju, pela ordem dos times, aí como tu preferires. Qual é a avaliação que tu faz do futebol caxiense, né, nesse ano de 2024? Um ano que ele foi atípico, não teve uma pandemia, mas teve uma situação muito grave em maio, que foi as enchentes, né, que acabaram, sim, abalando tanto Caxias, Juventude, a dupla Grenal, o Rio Grande do Sul como um todo. Mas eu posso dizer que é um balanço positivo, né, um balanço positivo, haja vista que o Juventude conseguiu se manter na Série A, quase, mas beliscou ali uma Sul-Americana, na última partida diante do Cruzeiro não conseguiu superar o time mineiro e ficou fora da Sul-Americana, mas o Juventude, na minha avaliação, fez, sim, um balanço de um bom ano, e nós vamos aqui fazer já esse balanço do time alviverde. Nós vamos começar pelo Juventude, porque é o time que estava atuando até então, né? Depois a gente fala um pouquinho, obviamente, também do Caxias, que está há muito tempo parado, fez um jogo treino neste domingo, já está com o time praticamente montado para 2025. Mas vamos iniciar pelo Esporte Clube Juventude, que, como eu disse, é Série A em 2025. E uma notícia boa, né? Uma notícia fresquinha dessa tarde de segunda-feira. O Nenê renovou com o Juventude, então mais uma temporada eu terei a honra de narrar o Nenê no estádio Alfredo Jaconi, a terceira temporada. É um jogador extra classe, é um jogador diferente, né, Miguel? Então, é uma honra, sem dúvida alguma, ver esse atleta atuando aqui em Caxias do Sul com a camiseta do Esporte Clube Juventude. Esse vídeo que tu tá passando, o jogo diante do São Paulo, foi um dos marcos para mim do Juventude nessa permanência na Série A, onde o Juventude praticamente não conseguia vencer fora de casa, e nas últimas duas partidas foi o que a gente chama do pulo do gato, né? Diante do São Paulo, diante do Atlético Mineiro, o Juventude conquistou 6 pontos e ali conseguiu a sua permanência com uma rodada de antecedência. Isso foi bem interessante. Mas vamos iniciar lá pelo início do ano, vamos começar pelo começo, como se diz lá no gauchão. O Juventude tem algumas movimentações, principalmente na sua casa-mata, né? A gente chama o treinador, onde no começo do ano tinha o Thiago Carpini, ou até final de 2023, ali, início de 2024, o técnico do Esporte Clube Juventude chamava-se Thiago Carpini.
Só que em meio à pré-temporada, final de temporada 23, início de 24, já existiam várias sondagens de Cruzeiro, Santos, vários outros times indo em busca do treinador Thiago Carpini, e o Thiago Carpini conversando com essas equipes. E aí, no meio da temporada, vamos dizer, faltando 10 dias para começar de fato a temporada, o gauchão, enfim, o técnico Thiago Carpini aceitou uma proposta, a equipe do São Paulo acabou pagando a multa rescisória do técnico Thiago Carpini, e ele foi para o São Paulo, esse mesmo que a gente está vendo aí, do estádio Morumbi, tricampeão mundial. Aí São Paulo a gente vai lembrar de quê? Tele Santana, Miller, Raí, né, grandes jogadores, Rogério Ceni, Zete, tem muitos jogadores. O São Paulo que foi considerado o Real Madrid brasileiro durante muitos anos, né? Ao longo do tempo ele foi perdendo um pouquinho de força, hoje ele está retornando aos pouquinhos, mas não é mais aquele São Paulo dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí o Juventude tinha que ir atrás de alguém, né, Miguel? Tinha que ir atrás de um outro treinador. E conseguiu ir atrás de outro treinador, que à época se tinha um pouco de reticência, algumas pessoas e tudo, a gente até conversou aqui, tu me perguntaste a respeito do treinador, e eu fui sincero, dizendo, eu gosto do treinador, mas ele está muito tempo parado, então eu não sei o que esperar do Roger Machado, que foi o Roger Machado. Eu sempre disse que ele ele preparou o time do Grêmio para ser campeão da Copa do Brasil e posteriormente da Libertadores, ele preparou o Palmeiras, ele era um treinador que montava muito bem seus times, mas não tinha, assim, grandes campanhas. E aí ele veio para o Juventude. Dá para filosofar rapidamente, só para não perder a tua linha de tempo, a diferença que se percebe aí de ver o treinador que está parado, ou desempregado, ou fora de clube, e do que está fora de clube, mas não está parado, que é o caso do que não estava parado, estava se atualizando, estava estudando, que é o caso do Roger, né? Exatamente, é um estudioso, um eterno estudioso, ele sempre estava sempre procurando e fazendo cursos e vendo jogos, enfim, ele estava 1 ano e meio parado antes de vir para o Juventude, mas parado no sentido prático, né, ele estava estudando, estava se atualizando, haja vista o que ele acabou fazendo, né, com o Juventude. Claro que no primeiro momento, quando tu inicia um novo trabalho, tudo novo, e ele pegou, vamos dizer assim, o time do Thiago Carpini, né, o time que o Thiago Carpini montou, mais ou menos o esquema que o Thiago Carpini tinha em mente, e aí ele teve uma dificuldade nos primeiros jogos, e nós fizemos fizemos praticamente todos os jogos do Gauchão, em casa, obviamente, no estádio Alfredo Jaconi. Me recordo muito bem em um jogo onde o Internacional venceu o Juventude na primeira fase, e a torcida do Juventude pedia para que nós falássemos dos microfones para demitir o Roger Machado. Era um jogo, se eu não me engano, antes da virada de chave do Roger Machado dentro, não só do Campeonato Gaúcho, mas dentro da temporada do Roger Machado. Porque quando o Juventude vai a Bagé e consegue uma vitória expressiva diante do Guarani, vencendo 4-0, ali o Juventude mudou seu patamar, mudou tudo, mudou o ano para o Juventude e mudou o Roger Machado. A partir dali, o Roger Machado acabou se tornando o Roger Machado, que depois nós vamos falar, obviamente, né, essa troca da Casa Mata do Juventude, que ela foi bem constante. É bom lembrar que o Juventude teve 4 técnicos esse ano. E geralmente quando tu fala assim, mas trocou 4 técnicos, então caiu, né? Porque o time não deu certo. O Juventude é uma exceção. Não é que os treinadores não deram certo, muito antes, pelo contrário. O único que não deu muito certo, e depois nós vamos falar dele, é o Jair Ventura. Mas os outros 2, que é o caso do Carpini e do Roger Machado, muito antes pelo contrário, eles saíram do Juventude por estar muito bem, por serem treinadores de grande importância. Por isso que o Juventude acabou perdendo eles, né? E aquela história, o dinheiro fala mais alto, né? Claro, o dinheiro fala mais alto. Esse raciocínio que tu fazes, eu acho que aí tem mérito o grupo, né? Que sabe entender o líder que tem, né? Eu acho que é um grupo bom esse do Juventude. Bem formado. Formado lá pelo Carpini, mas demonstrou que é um grupo flexível à liderança, boa liderança, né? Perfeito. É isso aí, acho que pegou muito bem. Apesar da troca de treinador, é praticamente o mesmo time, e esse time, vamos dizer assim, se fechou e disse assim, não, esse treinador é o Roger, por exemplo, então vamos fechar com o Roger. O treinador é o Jair, teve alguns problemas internos ali do Jair, principalmente, mas até no primeiro momento estava indo bem. E agora, no finalzinho, com o Fábio Matias,
O Juventude voltou a ter aquela força, voltou a ser aquele time mais incisivo, aquele Juventude que a gente viu, não do Roger Machado, porque o do Roger Machado a gente falava aqui, né, Miguel, que era um time que encantava o Brasil, não era só o Rio Grande do Sul, era o melhor time que jogava futebol no Brasil, eu falava e me arriscava a dizer, e não tinha nenhum medo de dizer que o Juventude jogava o melhor futebol do Brasil, com o Roger Machado. Então, nós falando ainda do Roger Machado, ele acabou eliminando o time que posteriormente ele é o treinador, né? Ele acabou eliminando o Internacional 2 vezes. No Gauchão, indo à final contra o Grêmio, onde nós fizemos os 2 jogos aqui no estádio Alfredo Jaconi. Pela primeira vez o nosso projeto foi a Porto Alegre, fizemos a grande final lá na Arena, no estádio do Grêmio, antes das enchentes, é bom lembrar isso, né? Antes das enchentes nós acabamos realizando essa viagem diante da equipe do Grêmio na final, tinha mais de 50 mil pessoas lá na Arena em Porto Alegre, e posteriormente o Internacional foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, onde, de certa forma, foi relembrado até em 1999, onde o Juventude foi campeão da Copa do Brasil e também eliminou o Internacional naquele ano. Mas esse ano, obviamente, foi um pouco diferente, mas o Juventude chegou muito longe, mais uma vez, na Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado pelo Corinthians, lá na Arena Itaquera, que é muito difícil, né? Vencer a equipe do Corinthians, e ainda mais lá dentro. Mas a gente vai falar também durante o ano, teve muitos erros contra o Juventude, aqui não é chorar ou algo assim, é ser justo. O Juventude teve pouquíssimos pênaltis a seu favor dentro do Campeonato Brasileiro, e o Juventude foi muito prejudicado pela arbitragem, Miguel Brambila. Pois é, isso é complicado, não é? Entra em um bastidor de suspeição que não se tem como provar, é um bastidor político. Nós ainda antes da enchente, antes dessa breve pausa que tivemos aí com a tua expansão, né, do intervalo de programas, tínhamos comentado isso, né? O Juventude, como outros tantos, como a dupla Grenal reclama, nós falamos muito isso no Gauchão, como a dupla Grenal reclama dos times mais fortes, com mais dinheiro, com mais força, com mais pressão política, nós comentamos isso, eu lembro, está gravado nos programas, e também que uma das principais metas, eu acho que para o Juventude foi menos dramática do que foi para o Grêmio com o Renato, depois tu vai falar, mas era não cair, né? Porque com toda essa, mesmo não tendo sido afetado aqui o CT do Alfredo Jaconi, não era só isso, né? Tinha toda uma comoção no estado, né, José? É porque, assim, obviamente que a gente não vai querer comparar os danos materiais e até mesmo psicológicos que envolveram a dupla Grenal, os jogadores de Grêmio Internacional que auxiliaram diretamente, mas os jogadores da dupla Caju, e aí agora a gente vai falar especificamente do Juventude, depois do Caxias, os jogadores do Juventude também foram a campo, como a gente diz, saíram de Caxias do Sul, foram entregar marmitas, eles também se envolveram, o Rio Grande do Sul inteiro se envolveu, e os jogadores, o time de futebol, como a gente sempre diz, não é só futebol. E naquele momento, tanto o Caxias quanto o Juventude, mas falando especificamente agora do Juventude, ele também foi afetado. O CT do Juventude foi muito afetado, inclusive. Então, o Juventude também teve as suas dificuldades logísticas, onde uma viagem que duraria, sei lá, 1, 2 horas, durava 12 horas, muitas vezes, por conta dessa dificuldade de não ter mais o Salgado Filho, aí teria que ir em outros aeroportos, e vai para uma ponte, vai para outra, então dificultava tudo isso. E o Juventude superou tudo isso, querendo ou não, né? Porque em meio a isso, como a gente estava falando, o Roger Machado acabou eliminando o Internacional na Copa do Brasil, e poucos dias depois ele foi anunciado no estádio Beira-Rio, quando o Roger Machado viajou a Brasília, onde o Juventude vendeu 2 jogos, né? Inclusive, coincidência ou não, o Juventude venceu os 2 jogos que vendeu. Ele venceu o Atlético Mineiro e venceu o São Paulo. Explica melhor esse negócio de vender os 2 jogos aí, que eu fiquei perdido um pouco. Ele vendeu o mando de campo. O Juventude precisava de dinheiro, vamos dizer assim. E aí, então, o que ele fez? Ele foi a Brasília, onde viraria, vamos dizer assim, um campo neutro, mas não era campo neutro, porque mesmo que seja Brasília, tinha mais torcedores do São Paulo e mais torcedores do Atlético Mineiro. Então, naquele momento, o Juventude não venceu nenhum dos 2, que era para ser em casa.
mas no segundo turno, quando jogou em Minas Gerais e quando jogou em São Paulo, o Juventude fez 6 pontos. Então, vamos dizer assim, deu elas por elas, onde o Juventude acabou vendendo o seu mando de campo, venceu as partidas fora de casa. É claro que isso não é corriqueiro, né? Não é tão normal isso acontecer, mas foi importante que o Juventude fez isso. Oi? Foi por causa da enchente. Sim, por conta da enchente, todas as dificuldades que tiveram, e aí o Juventude acabou vendendo o mando de campo para ter uma receita a mais, precisava, né? Precisava dessa receita e era importante. Então, o Roger Machado viajou até Brasília. No primeiro jogo, ele nem comandou o jogo diante do Atlético Mineiro, porque ele já estava acertado com o Sport Clube Internacional, e no primeiro jogo desses que o Juventude acabou vendendo, quem que foi anunciado? O Jair Ventura. Então, o Jair Ventura já começou, a era Jair Ventura já iniciou lá em Brasília, diante da equipe do Atlético Mineiro, depois São Paulo, e aí o Jair Ventura seguiu dentro da Copa do Brasil até pegar o Corinthians, e também dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, onde, infelizmente, né, o Rogério Ventura teve alguns problemas internos, e aí ele não conseguiu seguir no Juventude, Miguel. Dona Marisa Brambila te dando boa noite aí, um bom retorno, né? Várias vezes perguntou da tua presença no programa aí. Muito obrigado, Dona Marisa. Agradeço o carinho, agradeço a audiência mais uma vez. Mas como a gente comentou em off, né, Miguel, e também aqui no ar, às vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas para buscar outras, né? Então eu realmente tive que me dedicar muito à minha tese final de graduação, meu TCC. Então eu tive que estudar muito a respeito dele. Contudo, foi muita coisa para ler. Foram 98 páginas de TCC, então foi alguma coisa que eu tive que escrever. Mas fiquei muito feliz pelo resultado final. Parabéns. E veja, falando ainda do Juventude, como a comemoração, a foto, não é, equivale, vamos dizer assim, é justo que se tenha uma foto de campeão, quando o Juventude confirmou a presença na Série A, equivale a uma revalidação do campeonato da Série B, porque não caiu, né? Não ganhou a Série B, ficou na Série A, evidentemente, mas a foto, a alegria é quase como se tivesse sido campeão, né, José? É que a questão do Juventude, né? E aí agora nós vamos entrar exatamente nisso, pegando esse gancho. O Jair Ventura acabou saindo do Esporte Clube Juventude e entra Fábio Matias. Quem conhecia Fábio Matias? Quem era Fábio Matias? Qual eram os trabalhos que eram feitos pelo Fábio Matias? Não era tão animador assim que o Juventude iria se manter na Série A. Mas o Fábio Matias fez o que muitas pessoas, e eu inclusive não acreditava, que era salvar o Juventude naquele momento, porque era muito complicada a situação do Juventude, mas ele conseguiu de forma realmente surpreendente, porque o Juventude já estava na Série A com uma rodada de antecedência. Ele jogou contra o Cruzeiro no último 8 de dezembro, num domingo, mas ele já estava na Série A, ele só não foi para a Sul-Americana. Era um plus, era algo mais, seria maravilhoso, né? Eu estava torcendo por isso, porque eu ia narrar um jogo internacional em 2025. Mas, enfim, não deu, tá tudo certo. Vamos narrar a Série A, que para mim já tá de bom tamanho. Ver grandes times novamente vindo para Caxias do Sul, Flamengo, Corinthians, o Santos que subiu, Sport, Ceará. E a gente tá falando, eu tô falando de 2 times aqui que subiram, mas são times grandes. Sport é um time forte, um time de camisa. O Ceará também, tem o Fortaleza, o Internacional, o Grêmio. Então, é esse tipo de time que vai frequentar Caxias do Sul, o estádio Alfredo Jaconi em específico. Então, isso é bom, vai acostumando, né, Miguel? Vai trazendo algo legal aqui para Caxias do Sul, para o turismo de Caxias do Sul, para as pessoas, para o torcedor do Juventude que se associe cada vez mais, que apoie cada vez mais, que o estádio esteja cada vez mais cheio, né? Que o estádio Alfredo Jaconi teve uma boa média. O Juventude tinha média de jogos ali de 10, 12, 15, 18 mil, que é a capacidade máxima hoje do estádio, mas que isso seja uma rotina, não só no Brasileiro, no Gauchão também, que tenha bons públicos, que o público goste de ir a campo, que traga essa... claro que quem faz o torcedor ir a campo é o time, sem dúvida alguma, né? Então, nesses últimos jogos, o Fábio Matias devolveu o Juventude
ao seu lugar, vamos dizer assim, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Existiam, como eu falei, alguns problemas internos e foi até escancarado. O Gilberto retornou ao time, o Nenê estava retornando aos pouquinhos, o Jean Carlos. Esses principais jogadores tinham algum problema com o treinador que não foi muito bem explicado, mas os próprios jogadores falaram em entrevista coletiva, acho que foi perguntado para o Gilberto, se eu não me engano, por que ele não atuava, e ele disse que era o treinador que não queria ele em campo. Então, isso complicou um pouquinho a vida do Jair Ventura, não querer jogadores desse nível. Por exemplo, o Gilberto é um centroavante, um centroavante nato, é um jogador de nome, é um cara que ele é decisivo, ele fez muitos gols decisivos. O Nenê nem se fala. O Nenê, no último jogo que eu narrei, foi Juventude e Cuiabá, o gol do Juventude foi do Nenê. O Juventude não venceu a partida, não fez uma boa partida, inclusive, naquela noite. Eu até saí preocupado do estádio, conversando com o Zé e com o Ivan, e após isso eu também não pude fazer o jogo contra o Cruzeiro, porque eu estava no almoço de formatura, então eu acabei nem acompanhando aquela partida, e vi apenas o resultado posteriormente, onde o Juventude acabou perdendo, contudo graças a Deus não tinha mais como cair, infelizmente não conseguiu a Copa Sul-Americana, que, como eu disse anteriormente, seria um plus. Mas, né, o Juventude vai crescendo, vai a cada ano se estruturando, né, Miguel? E depois a gente vai falar aí da possível montagem aí para 2025, como é que está o andamento. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, especial, retrospectiva, esporte, aqui no Teoria de Tudo. Nós vamos falar sobre 2025 daqui a pouquinho com o Joselito Santos também. Estamos mostrando aí um pouco mais do bastidor aí do ano do Juventude nessa retrospectiva. E aí eu sugiro que nós façamos um breve recorte para não ficar só no Juventude, agora do programa, com um rápido comercial. Falamos do ano do Caxias, depois a gente faz as projeções de futuro, fala de dupla Grenal, pode ser? Pode, claro, com certeza. Legal, é o Teoria de Tudo, um rápido intervalo, a gente já volta para falarmos de Caxias, então. Fica aí. Não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Doutor, ou deve cumprir a reciclagem e está com dificuldade na aprovação na prova teórica do Detran? Entre em contato conosco. Nosso método de ensino é eficaz, ajudando você na aprovação. O WhatsApp 54991845215 ou nas redes mari.tondelo. Mari Tondelo, uma nova visão de trânsito. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Por Dentro da Bola.
Muito bem, estamos de volta neste Teoria de Tudo Especial, retrospectiva esportiva do quadro Por Dentro da Bola. É segunda-feira ainda, dia 23 de dezembro de 2024. Está conosco o Joselito Santos. A pauta agora é a Ser Caxias, que sofreu com a expectativa do tapetão. Foi difícil não voltar para o limbo, né, para o purgatório da Série D. Mas acho que está tudo bem agora, Joselito. Dá para relaxar? Isso aí está resolvida a parada ou ainda pode ter desdobramentos? Eu acho que a gente pode dizer feliz 2025 para o torcedor Granal, né? Porque há poucos dias o Caxias noticiou, o próprio advogado Maurício Oliveira noticiou um vídeo onde ele informou que o STJD arquivou. O Caxias não tem mais risco de rebaixamento por conta do caso Yuri Ferraz. E aqui falando, né, como um futuro membro do direito, posso dizer que se o STJD acabasse punindo o Caxias, abriria um precedente muito perigoso, pois se tu tem um documento oficial para tu te basear, não tem por que tu punir uma equipe por estar fazendo algo correto. O Caxias se baseou pelo documento oficial. Se houve um erro de terceiros, então esses terceiros que têm que ser responsabilizados. E é isso que vai acontecer. O próprio Yuri Ferraz vai ser responsabilizado, pois ele, sim, deveria saber quantos jogos ele atuou dentro do Campeonato Brasileiro. E o quarto árbitro, o árbitro da partida. E informado o clube, exatamente. Então, aí agora, infelizmente, o Yuri Ferraz é que vai ter que se envolver e responder, mas o Caxias está livre, o Caxias se cercou de tudo, fez tudo que tinha que fazer, toda e qualquer questão, o Caxias se cercou, né, foi lá e conversou com o pessoal do STJD, e o Caxias, então, feliz 2025, agora sim, oficialmente, o Caxias está livre, o Caxias está garantido na Série C de 2025, Miguel. Agora eu estou morando bem pertinho aí dessas imagens, aí eu estou nessa volta aí, eu estou lá em cima no final da 18, ó. Qualquer coisa já manda um oizinho aqui, vou assistir o jogo de casa. vai tranquilo assistindo o jogo do Caxias, então. Agora sim, já dá para ouvir aqui a galera. É isso aí. Tá certo. Bom, como a gente fez uma retrospectiva. Teve um ano, vamos falar aí, né? Um pouco mais sobre o Caxias, do que como é que foi esse ano, fora o tapetão, né, José? A questão do Yuri Ferraz foi exatamente pela questão da Série C, né, que nós ainda vamos chegar, vamos começar lá pelo começo, como a gente diz, onde o Caxias subiu, né, em 2023, da Série D para a Série C, e 2024 se tinha uma expectativa muito grande, até porque o treinador que subiu, que era o Gerson Guzmão, acabou sendo renovado o seu contrato, e com isso se tinha uma expectativa de um bom campeonato do técnico Gerson Guzmão, mas não foi isso que aconteceu. O Gerson Guzmão não deu liga no Gauchão, não conseguiu, que o Caxias, o Caxias estava brigando para não cair para a série, para a divisão de acesso, do Gauchão, e aí o que aconteceu? Um jogo onde o Caxias acabou perdendo para a equipe do Brasil de Pelotas, e estava em meio a um caju. Só isso. Era o jogo onde o Caxias perdeu uma partida em casa e na segunda-feira era só um caju. E aí o Caxias acabou decidindo pela, vamos dizer assim, pela rescisão de contrato do treinador Gerson Guzmão, e quem assume o Caxias? Argel Fuchs. Argel Fuchs voltou pela terceira vez ao Estádio Centenário, e o seu primeiro jogo foi o Clássico Caju. O Clássico Caju que eu narrei no estádio Alfredo Jaconi. E o Caxias trouxe muitas dificuldades para o Juventude. O Juventude era melhor que o Caxias, sem dúvida alguma. O Caxias estava se encontrando ainda, obviamente, até porque era o primeiro jogo do Argel Fuchs. Então ele fez uma estratégia mais de defensiva. E o Caxias quem saiu na frente no estádio Alfredo Jaconi foi o Caxias. Uma jogada de contra-ataque muito bem armada pelos jogadores, e o Gabriel Silva, que foi um dos destaques do Caxias, inclusive na Série C, acabou abrindo o placar no estádio Alfredo Jaconi. Aí no segundo tempo o Juventude foi melhor que o Caxias, podia até ter vencido por mais gols, e o centroavante que a gente falou lá atrás, né, Miguel Gilberto, acabou empatando o Caju. E aí após isso, o Argel Fuchs
fez um bom gauchão. Inclusive, o Caxias estava lá brigando para não cair, estava até a última rodada em 7º e terminou a primeira fase, indo para a fase de semifinal, em 3º lugar. O Caxias venceu o Novo Hamburgo lá no Estádio do Vale, e até foi falado, né, que alguns torcedores que eu conheço, essa questão do Novo Hamburgo fechou 2015. Por quê? Porque o Caxias foi rebaixado em 2015 lá no Estádio do Vale, onde o Caxias foi rebaixado para a 2ª divisão do Gauchão lá no Estádio do Novo Hamburgo. Então agora, vamos dizer assim, o Caxias deu o troco no Novo Hamburgo, o Caxias foi lá e venceu a equipe da casa, o Anilado, e o Caxias foi para a 3ª colocação e o Novo Hamburgo foi para a divisão de acesso em 2025. E aí o Caxias foi para a semifinal contra a equipe do Grêmio, mas aí o Caxias chegou realmente no teto, não conseguiu, infelizmente, fazer frente à equipe do Grêmio, que fez a final contra o Juventude. A gente já sabe como é que terminou essa história, né? O Grêmio acabou se sagrando campeão. Em meio a isso, o Caxias disputou a Copa do Brasil, né? O Caxias acabou fazendo, infelizmente, uma partida apenas. O Caxias passou a primeira fase, venceu a Portuguesa Santista lá em Santos. Lá tem o Santos e tem a Portuguesa Santista. E o Caxias acabou vencendo a equipe da Portuguesa Santista com um gol dele, do Gabriel Silva, um jogador que acabou fazendo bastante gols aí com o Argel. Ele jogou como um falso 9, mas também jogou muitas vezes como o chamado ponteiro, né, o antigo ponteiro, o extrema, que é chamado hoje. E aí depois o Caxias disputou uma partida muito emocionante contra o Bahia. O Bahia City, né, o Bahia do Grupo City, do Rogério Ceni, do Everton Ribeiro. Bem, né? Ainda o Caxias estava mais ou menos, mas jogou bem contra o Bahia, né? O Caxias ele acabou buscando, vamos dizer assim, um empate aos 49 com um gol, se eu não me engano, foi o gol do Robinho. O gol do Robinho foi um cruzamento da esquerda do Mandai, e o Robinho fez o segundo gol do Caxias. Eu assisti essa partida, eu não transmiti, porque na época eu também estava estudando. Quando eu retornei para casa, eu assisti um pouco da partida, e o segundo tempo foi sensacional. O Caxias realmente foi para cima da equipe do Bahia, e já no primeiro tempo eu não consegui assistir porque eu estava em aula, mas as informações que eu recebi, principalmente, que a equipe do Bahia é uma equipe muito rápida, vai muito por dentro. Isso eu já tinha alertado, inclusive, que era uma equipe muito interessante, mas ela trabalhou muitas bolas por dentro, só que o Caxias estava errado na sua marcação no primeiro tempo, e aí a equipe do Bahia acabou fazendo tranquilamente os gols. E aí no segundo tempo o Caxias já voltou com outro ímpeto, o Argel deu aquela chamada no vestiário, e o Caxias conseguiu empatar, mas não passou, né? O Caxias infelizmente perdeu nos pênaltis, e aí finalizou a Copa do Brasil para o Caxias. E aí, após isso, como estava fora da Copa do Brasil e fora do Gauchão, teve uma intertemporada para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, essa intertemporada teve aqui as enchentes. E aí que teve uma série de polêmicas. O Caxias tentou fazer jogo-treino em meio às enchentes, não deu certo, tentou fazer, deu temporal, inclusive, em uma delas contra o Brasil de Farroupilha. Enfim, mas o Caxias também fez coisas, como eu falei do Juventude, o Caxias também fez coisas muito importantes nas enchentes, onde vários jogadores também foram entregar em mãos, ajudaram a fazer os sanduíches, os torcedores, conselheiros. A dupla Caju foi muito importante também nas enchentes. Foi um ano muito difícil para nós, né, Miguel? Foi um ano de reconstrução, foi um ano de resiliência para nós gaúchos. Então, a dupla Caju foi muito importante. Agora, falando especificamente do Caxias, o Caxias foi muito importante com várias ações que foram feitas. Então, também teve toda essa questão aí das enchentes e todas as dificuldades. E depois a gente vai falar um pouquinho mais aí da Série C também. Perfeito. O estádio, né, nem sempre lotado, mas a torcida fiel do Caxias. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais também sobre a Série C. Vai falar agora ou vai falar sobre o ano que vem ainda? A retrospectiva do Caxias era isso? Não, vamos falar agora da Série C, gente. Não falou praticamente nada da Série C. A Série C que ela teve, vamos dizer assim, duas partes, né? A gente falou que o Juventude teve 4 técnicos.
o Caxias acabou tendo 3 técnicos, né? Por quê? Porque o Caxias teve o Gerson Guzmão, o Argel Fux e, por último, o Thiago Gomes. O Thiago Gomes que veio para o Caxias não cair, simplesmente para isso. Esse era o objetivo. Ele até falava nas primeiras partidas que ele ia tentar buscar os 8 classificados, mas de fato o Caxias conseguiu dentro do campo, né, com competência, conseguiu a sua permanência na Série C. Não foi fácil, perdeu alguns jogos, acabou, inclusive em um dos jogos onde eu nunca tinha passado por uma experiência, até há pouquíssimo tempo de carreira, mas eu nunca tinha passado por uma experiência onde eu não enxerguei absolutamente nada no segundo tempo, que foi o jogo do Remo, onde o Caxias acabou perdendo por 4-2, e após isso até dizer, mas acho que o Caxias não vai se salvar, e o Caxias conseguiu se salvar. O Thiago Gomes não conseguiu, além do que todo mundo, né, não venceu fora de casa, teve algumas dificuldades, mas dentro de casa o Thiago Gomes voltou até a sua imposição, o Caxias conseguiu vencer as partidas que precisava vencer. Então, para isso, o Caxias conseguiu se manter na Série C, e aí depois teve toda essa questão aí, esse imbróglio jurídico, né, que deixou o torcedor, até nós mesmos da imprensa ficamos um pouco apreensivos, será que vai acontecer, será que não vai acontecer? Mas eu, olhando e vendo, claro que não tinha o processo em mãos, obviamente, mas entendendo um pouquinho, eu sempre dizia, olha, se o Caxias for punido, de fato vai haver um precedente muito perigoso. Eu acredito que o STJD teve a consciência de entender que um documento, ele sendo oficial, tu não pode rasgar como é que se diz, um regulamento. Né? Então, isso, exatamente. Então, o Caxias conseguiu, através do campo, mas também agora o Caxias fora de campo, né? Porque o Caxias tinha muitas dificuldades, tinha aquele histórico lá contra o Figueirense em 2001, e teve algumas derrotas nos tribunais. Mas o Caxias conseguiu vencer uma partida fora de casa, que foi essa, né? Venceu a partida dos tribunais, pelo menos. É uma partida fora de casa, querendo ou não. E como eu disse, é o feliz 2025 para o torcedor granal. E para lembrar só aquilo que também foi comentado na nossa programação, dentro da ideia de que, com toda a dificuldade que enfrentamos, não somente do tribunal, mas das enchentes, né? Em algum momento o colega nosso, até eu concordo em partes lá, disse que o Caxias não ficou na Série D por competência, mas por incompetência dos outros times. Mas também é o nível da Série D. Né? Se é o nível, né, quero acrescentar, só não discordando, talvez tenha sido uma análise até positiva, no sentido de que o Caxias não caiu pela incompetência dos outros, mas é o nível de competência da Série D, ou seja, nós que estamos querendo mais, aqui como torcedores, como comentaristas, né, porque o ano que vem a régua vai subir de novo. E os outros times que caíram não enfrentaram o que o Caxias enfrentou, enchente, etc. Né? E essa angústia de ter subido e ficar ali na corda bamba, José. Sem dúvida alguma. A gente sempre vai falar que é um ano atípico, enfim, teve todas essas questões, mas a gente sempre falava, né, que o Caxias precisava melhorar tecnicamente a sua equipe, e o Caxias não melhorou, né? O Caxias não fez uma boa Série C. O Caxias acabou não entendendo a Série C. Fazia muitos anos. Na realidade, nesse formato, o Caxias nunca tinha jogado. Então, o Caxias não tinha entendido ainda o formato dessa Série C, não tinha entendido essa Série C como ela funcionava, mas conseguiu se manter, e isso é o mais importante, Miguel. Isso aí, o bravo honrador da história, né? Meu amigo Dirceu Soares, que radialista, nosso colega de rádio, aposentado, já apresentei o Rádio Jornal Difusor há muitos anos com ele, alguns anos com ele, né? Alguns anos atrás, e é o autor do hino do Caxias, né? Ser Caxias é ser desportista. Bom, esse ano fomos honradores da história aqui no Rio Grande do Sul, e que bom, né? Aplausos aí. Nós vamos falar sobre o ano que vem. Vamos fazer um recorte para falar de dupla Grenal com menos tempo, mas necessário, Joselito? Sim, sem dúvida alguma. A gente sempre respeita dois times que são gigantes, importantes para a história do Rio Grande do Sul. Esses sim, né? Esses passaram por uma questão muito delicada da enchente. Os seus estádios foram afetados, seus CTs foram afetados, a cidade de Porto Alegre como um todo foi afetada.
região metropolitana como um todo, né, cidades que foram devastadas. Então, vamos dizer assim, e eu sempre falava em off, né, muito poucas vezes eu falei no ar, que por mais que as pessoas diziam assim, mas tem que amenizar se Grêmio Internacional não forem bem. Olha, como diria Luizinho da Veiga, até a página 9, tá? Não é bem assim. Haja vista o que aconteceu com o Grêmio, né? O Grêmio foi muito cobrado por conta do seu mau rendimento. O Internacional também estava sendo cobrado até a chegada do Roger Machado, com o Eduardo Cudê. O Internacional não estava indo bem, mesmo com todas as dificuldades da enchente. Então, o torcedor, enfim, o futebol, ele é paixão. Ele não quer saber se aconteceu problema, se o Thiago Maia estava lá com uma senhora nas costas, se o Kaique estava... o Diego Costa estava com o seu jet ski, enfim, ninguém quer saber disso, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque tem o lado ser humano. E foi isso que foi demonstrado durante as enchentes, o lado ser humano, principalmente dos jogadores. Aqui, agora falando especificamente dos jogadores da dupla Grenal. Eu falando aí do Thiago Maia, mas tem muitos outros jogadores que acabaram se envolvendo nas enchentes e diretamente, né, Miguel? Não simplesmente, eu vou ajudar aqui, não. Jogadores que foram, como a gente diz, pro foco do negócio, para, vamos dizer assim, pro perigo, né? Porque aquelas águas, a gente não sabe o que tinha, e os jogadores estavam lá nadando, salvando pessoas, entregando sanduíches. Então, isso psicologicamente, sem dúvida alguma, mexeu com todos esses jogadores. Mas, fazendo então um recorte rapidinho de dupla Grenal, Gauchão se tinha uma expectativa muito grande do Internacional ser o campeão, por todo o investimento que o Internacional tinha, por tudo que o Internacional buscava durante muitos anos, buscando esse título do Campeonato Gaúcho, mas foi para o outro lado novamente. O Grêmio aí, mais uma vez, como se diz, papou o Campeonato Gaúcho. O Juventude até fez bons jogos, tanto aqui no primeiro quanto lá na Arena. O Juventude encarou o Grêmio, mas não foi suficiente. O Grêmio foi campeão gaúcho mais uma vez. E aí depois, Copa do Brasil, o Grêmio acabou sendo eliminado e o Internacional também acabou sendo eliminado aí pelo Juventude, inclusive, né? Então, a dupla Grenal não foi muito longe nessa competição, que geralmente os dois, até o Grêmio é um dos maiores vencedores dessa competição. E aí chegamos ao Campeonato Brasileiro. O Internacional ainda tinha Sul-Americana no meio disso, não fez uma boa participação na Sul-Americana, então, e o Grêmio buscando aí o Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio nunca nem chegou perto da Libertadores. O Grêmio fez uma campanha muito abaixo, e até se falava muito da questão do Renato, o Renato dizendo sempre que com ele o Grêmio não cai, com ele o Grêmio não cai. E o Internacional com as suas dificuldades, caiu, né? Com o Eduardo... não caiu, mas, meu Deus do céu, né? O Grêmio, com todo o investimento que tem, não pode... É muito pouco para o Grêmio, né? O que o Grêmio fez esse ano é muito pouco, por todo o investimento que tem. E o Internacional com o Eduardo Cudê não vinha bem, o Eduardo Cudê não conseguia fazer esse time jogar. E aí chegou o Roger Machado e a gente já viu a história, né? O Roger Machado conseguiu o maior recorde da história de todos os treinadores do Internacional. Foram 16 jogos sem perder. E aí, nas últimas 3 partidas, infelizmente, o Internacional acabou perdendo. Até se tinha uma expectativa de daqui a pouco um título, né, para o Internacional. Teve, inclusive, uma pequena esperança do torcedor colorado, mas não foi suficiente, né? O Botafogo esse ano realmente mereceu ser campeão da Libertadores e do Brasileiro. Não botafogueou como nos outros anos, né? Foi um Botafogo mais fogo mesmo. Foi para cima dos adversários. Não botafogueou que nem os outros anos, ou como o ano passado, principalmente, que entregou para o Palmeiras. Esse ano não. Esse ano ele firmou, disse, não, eu vou ser campeão, e acabou. E o Internacional acabou, então, terminando com a vaga direta Libertadores. E o ano que vem, obviamente, o Internacional aí agora com o Roger Machado, com mais estrutura, tem mais uma vez uma expectativa bem interessante para a equipe do Internacional. Já a equipe do Grêmio, né, já falando rapidinho aí de 2024 para 2025, o Grêmio que está já nesse vem, não vem treinador, o Caixinha agora acabou... Eu ouvi falar do tal do Caixinha.
É o Pedro Caixinha, é um treinador português. Ele estava no Red Bull Bragantino, onde não fez uma boa campanha. O Red Bull Bragantino quase caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio estava atrás do Pedro Caixinha. Só que tem o Vasco atrás do Pedro Caixinha. Oi? Ficou no Santos, né? Fechou hoje de Itália com o Santos. Tá, ele fechou com o Santos. Ele estava entre o Vasco, o Botafogo e também tinha o Santos. Então já fechou com o Santos. Porque a expectativa era desse treinador português vir para o Grêmio, mas não deu certo. E o Grêmio está com dificuldades, então, para achar esse novo treinador. Se fala agora do Quinteiros, que é o treinador do Vélez Sarsfield, que pode ser o novo treinador do Grêmio. Mas, por enquanto, não tem nada, absolutamente nada. Há uma vantagem para o Grêmio com isso, né? Que pelo menos agora o Grêmio pode pensar fora da caixinha, né? Pensar fora da caixinha. Tava só esperando. Enfim. Tava só esperando essa deixa. Bem isso aí mesmo. E o Grêmio tá com dificuldades para sua montagem de elenco. E o Gauchão começa no dia 21 de janeiro. Então, dupla Grenal tem que se mexer, principalmente o Grêmio, falando especificamente, né? Porque o Internacional ainda tem uma base de time, mas alguns jogadores foram vendidos. E o Grêmio aí vai ter que se mexer pro ano de 2025. Beleza, agora nós vamos fazer a vinheta rapidão e falar, né, tipo assim, rapidamente, porque não tem muita coisa para se falar nessa véspera de Natal e Ano Novo, né, mas uma pequena análise de cada clube da dupla Caju apenas para 2025, depois da vinheta, tá bem? Por dentro da bola. Começando pelo Juventude, qual é a tua projeção para 2025, Joselito? Bom, o Juventude, ele manteve o treinador, o Fábio Matias, né? Renovou com o treinador, essa era a expectativa, até mesmo porque um treinador que vinha pouquíssima expectativa, uma baixa ou quase nada expectativa, conseguir a permanência do Juventude é, sem dúvida alguma, louvável, e ele segue no comando técnico do Esporte Clube Juventude. O que eu acho importante? O Juventude está começando a renovar com peças importantes, com peças que foram fundamentais nesse Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Gabriel, que para mim era uma das principais peças, não vai ficar, né? O Juventude já está indo em busca de alguns goleiros aí, se fala no Ronaldo, do Atlético Goianiense, se fala no Matheus Mendes, do Atlético Mineiro. Então tem alguns goleiros aí que o Juventude está indo em busca. O Santos, aquele mesmo que era do Atlético Paranaense, Seleção Brasileira, do Flamengo, ao que tudo indica, não vem para o Esporte Clube Juventude. Não é que fechou as negociações, mas é bem difícil. Ele não está muito disposto a vir jogar no Juventude. Ele prefere ficar lá no Fortaleza, parado, ganhando seus... Enfim, não sei qual é o valor exato do seu salário, mas não é baixo o salário do Santos, e ele não quer vir aqui para o Sul, não quer vir passar frio, ele quer ficar lá em Fortaleza, na praia. O Juventude renovou com vários jogadores, como a gente falou no início do programa, o Nenê é um deles. Então, importantíssima renovação do Nenê, o Mandaca renovou, o Jadson renovou. Então, são peças importantíssimas que o Juventude acabou por renovar. E contratações também, o Juventude precisa contratar. E o Juventude acaba contratando, ainda não oficialmente, né? Mas o Juventude contratou o lateral esquerdo Marcos Paulo, ele tem 21 anos, ele já jogou pelo Flamengo, então, e ele pertence ao Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Ele tem 1,83 m, e ele vem, então, para reforçar o lado esquerdo de defesa, lateral esquerda. O outro é o Filipinho. O Filipinho tem 27 anos, 1,77 m, ele vem do Sport, o Sport Recife, que é um dos adversários do Juventude em 2025. O centroavante Allan Kardec, 35 anos, que estava no Atlético Mineiro, se preferiu esperar, está esperando outras negociações fora do país, enfim, então... Esse vai esperar a próxima encarnação. Isso, verdade, bem isso aí mesmo. Então o centroavante Allan Kardec, pelo menos no primeiro momento, não vai vestir a camiseta do Esporte Clube Juventude. E o Juventude que anunciou o Reginaldo, né? O Reginaldo, que é aquele mesmo atleta que veio do Água Santa, com o Thiago Carpini, com o Júlio Rondinelli, um atleta bem importante na Série B,
onde o Juventude foi vice-campeão brasileiro, voltou. 31 anos, ele estava no Cazaquistão e retornou aqui para o Esporte Clube Juventude. Beleza, vamos projetar o ano do Caxias, Joselito Santos, aqui no especial retrospectiva, agora olhando para o futuro, por dentro da bola, no Teoria de Tudo. O Caxias já é um pouco diferente do Juventude, né? O Caxias contratou muitos jogadores, praticamente um time inteiro, um elenco inteiro, nem um time, né? Porque um time seriam 12. O Caxias contratou em torno de 25 jogadores. Acabou atuando, inclusive, na tarde deste domingo diante do Avenida e venceu com o gol do Richard, que é um dos atletas que o Caxias contratou. Vamos rapidinho falar aqui de alguns atletas, ou como está o elenco do Caxias. O Caxias tem 3 goleiros, o Vitor Golas, Thiago Coelho e o Ronaldo. Laterais direitos, o Thiago Enes e o Paulinho Souza. Zagueiros, o Lucas Cunha, Alan, Douglas Nascimento e Alisson. Laterais esquerdos, o Arthur e o Marcelo Nunes. Volantes, o Lohan, Pedro Cuiabá, Wendel e Vini Guedes. Meias, Mantuan, Thomas Bastos, Nicolas e Arthur da base. Atacantes de lado, o Calisson, Iago, Gabriel Lima e Richard. Centroavantes, o Helder e Gustavo Nescau. Então o Caxias tem aí um centroavante com energia, né? O Gustavo Nescau. Vamos esperar aí em 2020. Viu? Eu também tô pegando a tua manha, viu? Energia que dá gosto, inclusive. E rapidamente aqui, isso projeta um bom time, porque quantidade a gente já falou várias vezes, não quer dizer qualidade, né? Olha, tem jogadores bem interessantes. O Richard é um jogador interessante. O centroavante Welder, a gente viu já atuar em 2024, ele se movimentando, ele é muito melhor que aquele centroavante mais estático. Então o Luizinho Vieira gosta de 2 centroavantes, um mais centroavante mesmo e outro um cara mais móvel. Gustavo Nescau, eu confesso que eu não conheço, mas tem o Mantuan, que é um jogador de grife, é um jogador do Corinthians, de São Paulo. Thomas Bastos a gente conhece. O Nicolas é um meia que eu vi jogar, inclusive eu elegi ele como melhor em campo, sendo o jogador do Ferroviário do Ceará. Lucas Cunha, para mim, é um bom zagueiro. Vitor Golas, o Thiago Coelho. Thiago Enes foi considerado o melhor lateral direito da Série C. Marcelo Nunes, um bom lateral esquerdo, ele jogou já pelo São José. Estava jogando no Brusque de Santa Catarina, então são indicações do treinador. O Lohan, para mim, é um baita de um volante, aquele volante de primeira função, mas aquele volante que a gente diz com classe, é um jogador que ele chuta de média a longa distância, é bom na bola parada também. Vini Guedes, se vier aquele Vini Guedes de 2023, onde ele foi o melhor volante do Gauchão, penso que é uma baita contratação. O Calisson, um atacante de lado muito interessante, ele é experiente, tem 31 anos. Então, eu acho que na nominata o Caxias está fazendo um bom elenco. Agora, na prática, que a gente vai ver se esse time vai dar liga ou não. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Parabéns mais uma vez pela formatura, Joselito Santos. Obrigado. Né, que esteja aí. Espero que tu esteja lá, né? Se Deus quiser, obrigado pelo convite, não é? E vamos confirmar, sim. Será um prazer honrar esse amigo aí, trabalhador do esporte também, e que a vida, né, a justiça, seja em um bom caminho. Muito obrigado, felicidades para ti, para a família. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Igualmente para você, Miguel Brambila, Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos, um abração para a dona Marisa, que está sempre junto conosco, um beijo no coração, obrigado pela audiência, e a gente se vê em 2025 com muitas, mas muitas novidades. Que legal, é o Teoria de Tudo por Dentro da Bola, desejamos a todos, né, Por Dentro da Bola. Próspero Ano Novo, saúde, paz, coragem, Deus no coração, muito obrigado à audiência, né, o programa 661. Tchau, tchau, até o próximo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa